arrebatamento. Olha, irmãos, nós recebemos a carta de uma pessoa que fala sobre, acho que alguns de vocês devem ter recebido também, de um rabino profeta que morreu no ano de 1217. Ele morreu no ano de 1217. Mas ele profetizou, presta atenção, 1217, ele morreu, né? E ele profetizou que Jerusalém estaria debaixo do governo de turco-otomano durante 400 anos. Só que o domínio do turco-otomano aconteceu 300 anos depois da morte dele. Que profecia poderosa, né? Não é verdade? Ele morreu em 1217, quer dizer, em 1517, 300 anos depois, turcos otomanos tomaram conta, ficaram 400 anos. Então, somente em 1917 que Jerusalém ficou livre dos turcos. Estão me ouvindo? E ainda ele continua na sua profecia. Ele coloca alguns detalhes, mas é importante que você entenda uma coisa. Depois disso, ele diz assim, depois da volta, quer dizer, depois do domínio dos turcos otomanos, mas 10 jubileus, 50 anos, um jubileu. 10 significa 500 anos, né? Irmãos, viria o governo do Messias. E calculando dá 2018, 17 e 18. Nós estamos em que ano? 2010. Não é? Agora, antes de Jesus ser declarado como rei em Jerusalém, os pré-tribulacionistas dizem assim, 7 anos depois disso, a igreja vai ser arrebatada. Outros dizem, não, no meio de 7 anos, 3 anos e meio, a igreja vai ser arrebatada. Então, irmãos, de acordo com o cálculo de alguns, dizem que provavelmente, olha, o arrebatamento pode ser 2011, ou pode ser 2013, 14. Ninguém está dizendo o que é, viu? Olha, gente, não saia daqui, por favor, dizendo a Neuza disse que vai ser em 2011 ou 2014. Não é isso? Isso de acordo com a profecia deste homem. Agora, veja esse rabino judeu. Agora, irmãos, pastor Valtenir, ele é da igreja de Umuarama. Ele é especialista em Apocalipse. Ele disse assim, analisando esses fatos, ele disse assim, olha, minha gente, todos os fatos apresentados nesta carta são verídicos, né, e podemos confirmar. Mas para mim, pastor Valtenir, né, maior sinal é o florescimento da figueira, que começou a acontecer em 1900 e quanto? 48. E a palavra de Jesus diz que aquele que viu o florescimento da figueira não irá passar, não é? É a geração, para ele, 70 anos. Da 1917, 1918. Não, perdão, 2018, 2017. Gente, eu não estou pedindo para que você calcule, venda tudo, porque Jesus falou para você trabalhar até o final, fazendo o que você está fazendo agora. A não ser que você esteja fazendo coisa totalmente errada. Amém? Nós vamos trabalhar até o final. A não ser que Deus diga alguma coisa muito, muito diferente. Né? Não tem essa história de vender, porque o ano que vem, né? Não é nada disso. Mas vamos estar ouvindo o Espírito e vamos examinar o nosso coração.
nos preparar. Sabe por quê, irmãos? Tem um outro fato. Um outro fato. Deus é muito fiel. Quando Jerusalém foi tomada, Deus mandou uma série de recados. Quando aquelas nações iriam ser, aquelas nações lá pertinho da União Soviética, pertinho não, lá, aquelas nações na Eurásia, quando estavam para ser tomados pelo governo comunista, Deus começou a falar para vários deles: saiam daqui, vão para o sul, vão para o Brasil. Então os crentes batistas da Letônia vieram para cá. Formaram a igreja Leta. Armênios, estão me ouvindo? O Espírito Santo disse: saiam daqui, vão para o sul, vão para uma terra chamada Brasil. Estão me ouvindo, irmãos? Será que Deus não está falando isso também? Agora Ele está falando outra coisa. Ele está arrebatando muitas pessoas para ter uma experiência extraordinária. Não é? E eu posso mandar para vocês, se vocês me escreverem, me derem endereço, eu já distribuí para muita gente. A revelação do inferno e do céu. Agora, eu quero hoje trazer a revelação do inferno, porque muitos de nós, irmãos, estamos vivendo evangelho light. Evangelho de conveniência. A Bíblia diz assim, mas eu dou um jeitinho, né? Sabe o que é, irmãos? E eu recebi há algum tempo, li toda aquela revelação. Hoje eu li de novo, porque Deus está revelando sobre o inferno. E a Saraiva, a editora Saraiva, a editora secular, imprimiu um livro publicou um livro chamado 23 Minutos no Inferno. E um irmãozinho que leu aquilo falou: Neuza, se eu fosse descrente, eu iria me converter. Eu tinha lido aquele livro, aquela obra. É de um crente, missionário. Ficou 23 minutos no inferno. Compreende? Agora, eu recebi a experiência de 7 estudantes universitários da Columbian University, eu acho que é. Estão me ouvindo, irmãos? E tiveram uma experiência extraordinária. E olha, Deus está a centenas no mundo inteiro. Pessoas que estão sendo arrebatadas por Deus. Tendo experiências fora do comum. Através do arrebatamento vão para o passado. Às vezes aparecem junto da crucificação de Jesus. Às vezes vão no Getsemane. Aconteceu com a Ana Mendes. Ao lado de Jesus, não é? No jardim de Getsemane. Ela conversou com Jesus quando Jesus estava sozinho. Estão me ouvindo, irmãos? Não é? Às vezes Deus arrebata as pessoas para o futuro, para o passado, para o céu, para o inferno. E esse povo foi para o inferno. E eu prestei atenção, de novo, porque inicialmente você fala assim: ai, que coisa horrorosa. Não é? Mas, irmãos, eu quero compartilhar um pouco com vocês, porque a nossa vida cristã, você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, nós estamos vendo crentes sem temor. Sem temor. Perdemos o temor de Deus. E um irmão disse o seguinte, que ele foi levado. Ele falava assim: Jesus, eu não quero, Jesus, eu não quero ir ver esse negócio. E o Senhor falava: você tem que vir. Porque eu quero que você fale para todos quanto pessoas vocês conhecem. Você conhece. Levou 7. Estão me ouvindo, irmãos? Então ele foi para Vale de Caldeirões.
Havia milhões de caldeirões queimando com lava incandescente dentro de alma das pessoas. Só que este moço foi levado para o centro do inferno. É o pior lugar. É a pior seção do inferno. É a pior concentração dos tormentos. E vocês podem imaginar assim, pior concentração dos tormentos deve ser lugar destinado para as gangues, os assassinos em série, os traficantes, aquele sujeito que precipitou a bomba atômica no Japão, né? Devem ser eles, né? Mas escuta, irmãos, vamos prestar um pouquinho de atenção. Na revelação desse moço, quem será que foi levado para o pior e terrível seção do inferno? A maior concentração dos tormentos. Quem será? Quem será? Quem será? E eu quero falar. Eram pastores, evangelistas, missionários. Estão me ouvindo? Mestres da palavra, obreiros, diáconos, libertadores, levitas, aqueles que conhecem a palavra e não vivem. Aqueles que conhecem a palavra e não vivem. Aqueles que pregam a palavra e não vivem. Nós, Ágape Reconciliação, estávamos para publicar um livro também, de revelação do inferno, de vários dias de um irmão. Jesus o levou. E ali também aquele irmão fala da seção do inferno, onde há falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, né? Ai, quando eu li aquilo, eu falei, ai, Deus, fiz assim, oh, Senhor, por favor, me ajuda, porque eu não quero estar ali. Gente, mas é isso. Irmãos, vocês estão vendo a contradição que está existindo dentro da igreja? Não faz sentido isso? Alguns de vocês vão dizer, mas eu confessei Jesus, evangelizei, eu ganhei 200 mil pessoas para Jesus. Você pode ter o maior dom de evangelista, mas se a tua vida não condiz com aquilo que você prega, você vai parar lá. E a quem muito foi dado, muito será requerido. Compreende? Saraiva publicou 23 minutos. Mary Baxter escreveu um livro. No inferno tem o corpo de uma pessoa. Como o corpo de Cristo é um corpo nosso, entende? No inferno também tem um corpo. Não é? Agora, desviados. Uma seção dos desviados. Segundo testemunho. Segunda pessoa que testificou. Em cada situação, ele perguntava, você conheceu Jesus? Você que está aí? E eles falavam, nós ouvimos falar de Jesus. Este povo me conheceu. Jesus respondia, mas não me serviu. Irmãos, a palavra de Deus diz, ladrões, avarentos, bêbados, maldicentes,
roubadores não herdarão o reino de Deus, de acordo com 1 Coríntios 6:10. E quando nós falamos não herdarão o reino de Deus, nós passamos por cima. Mas o nosso Deus é cheio de misericórdia. Claro que Ele perdoa. E eu perdoo, como é que Ele não vai me perdoar? Mas olha, na hora do vamos ver, Deus está mostrando essas coisas. Bêbado, estou aqui porque eu sou bêbado. Estou aqui porque eu roubei mentirosos e fofoqueiros. Tem famílias que a mentira é o estilo de vida. Até dentro do meio dos crentes. Vocês repararam? Mas também Apocalipse diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos vão ficar fora da Nova Jerusalém. Lembram? Sem a santidade ninguém verá a Deus. Terceiro testemunho também disse, eu estou aqui porque, eu digo, o testemunho é a terceira pessoa que testificou, que viu lá embaixo, não é? E ela cita Mateus 10:28, não tema aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não temem aquele que é capaz de destruir, mas temam aquele que é capaz de destruir ambos, alma e o corpo. Este que falou assim, eu estou aqui porque eu roubava, diz que os bichos entravam e saíam em todo o corpo. E, irmãos, é uma coisa incrível. A pessoa pode perder os olhos lá no inferno, mas eles continuam vendo porque eles veem espiritualmente. E não há fim. É só tormento e tormento. Então, os bichos saíam, entravam pelos buracos dos olhos. E uma outra falava, eu estou aqui por fornicação. A mulher chorava e os bichos comiam a carne com uma voracidade tremenda. E ela era atacada por uma serpente de 15 a 25 centímetros. E essa cobra entrava no corpo, subia até a garganta. Essa havia morrido com AIDS, tinha 7 amantes. E agora no inferno, ela é obrigada a manter relação sexual com estas cobras. Constantemente num tormento tremendo. Outras pessoas, tem vários casos aqui. Idolatria da vaidade. Aqueles que são adoradores dos perfumes, das joias. Aqueles que amam mais o mundo do que ao Senhor. Aqueles que têm vida dupla. Fala, mas faz outra coisa. Irmãos, eu estou falando essas coisas para quem? Para impressionar vocês? Isso aqui não foi eu que inventei? Isso aqui me foi transmitido? E eu tenho obrigação de transmitir para vocês, compartilhar contigo. Não é verdade? Eu tenho, Deus vai falar. Você sabia e você não falou. Ele vai cobrar de mim. Mas e por quê? Eu estou chamando a tua atenção para nós deixarmos de brincar com Deus, abandonar o evangelho light, para realmente levar a sério aquilo que Deus está pedindo de nós. Estão me ouvindo, irmãos? Amém? Né? Vamos mesmo levar a sério. Porque o objetivo de Deus também não é trazer homens e mulheres debaixo do chicote, atrair homens e mulheres através de terror e de pavor. Nunca foi isso. Mas o nosso coração está duro. Dentro da igreja nós vemos contradição. E Deus está levando essas pessoas para esse tipo de experiência, para dizer, acorda, vamos acordar.
E não vamos fazer as coisas de uma maneira superficial. Vamos fundo. Se nós vamos nos arrepender profundamente. Não é fazer uma oraçãozinha de confissão, Senhor, perdoa isso, perdoa isso, perdoa isso. Mas entrar em temporada de arrependimento. Eu tenho pregado isso aí. Se você precisa de um dia de arrependimento, não é? De um dia você não consegue nada. Seu coração continua duro. Teu orgulho está lá ainda. Vamos entrar. Jejum de 14 dias, de 21 dias. Senhor, quebranta. O povo diz que eu sou orgulhoso. O povo diz que eu sou egoísta. Eu não acho que eu seja. Mas, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero levar as coisas a sério diante de Ti. Porque, irmãos, você pode enganar todo mundo, inclusive enganar a você. Só que você não consegue enganar a Ele, né? E o Senhor quer a tua vida inteirinha para Ele. Em nome de Jesus. E nós temos esse privilégio de ser chamados por Ele. Eu estava dando aula sobre intercessão. Eu disse, que privilégio nós temos de interceder. Watmani diz assim, os céus esperam o comando da terra. Se a terra não comanda, nada acontece. John Wesley diz, Deus nada faz a não ser responder oração. Mas a verdadeira oração parte de lá. Estão me ouvindo? Deus coloca a intercessão no nosso coração e aquilo sobe. Verdadeira adoração vem lá de cima. Tudo bem? E sobe. Vem lá de cima, encontra um receptáculo aqui, ele devolve. E aí a verdadeira adoração. Estão me ouvindo, irmãos? Que privilégio. Nós que não valemos nada. Você sabe que esse corpo custa 3... Eu estava hoje fazendo comentário. Eu creio que é $3,14. Pode ser que seja $1,14. Se eu estou errada, depois vocês me corrijam, por favor. Eu acho que é $3,14. Quimicamente falando, os componentes nossos valem $3,14 só. Somos pó. Hã? E o Senhor chama o pó de meu cooperador, chama de filho, chama de, não é? Meu príncipe, minha princesa, que coisa mais extraordinária. Nós estamos aqui para fazer diferença neste carnaval também. Aleluia. Irmãos, o juízo está aí. Juízo sobre a nação e juízo sobre a igreja. Vamos ficar de pé? O inferno está com a boca aberta para não só engolir os ímpios, mas está para engolir a nós. Nós vamos orar. Quero que você ore. E você diga, Deus, quero levar a sério a vida cristã. Senhor, perdoa porque nós temos brincado. Perdoa porque, afinal de contas, Senhor, nós não temos feito aquilo que temos que fazer. Achamos sempre desculpa de ter uma vida cristã relaxada. De termos a nossa gospel light. Irmãos, uma mulher, o apóstolo Davi ouviu essa mulher também comigo. Ela estava em Palmas. E ela nos envergonhou. Era uma mulher americana que veio falar sobre a responsabilidade social da igreja. É uma mulher de Deus. Landa Cope. Essa mulher falou assim, igreja brasileira, você é uma igreja morna. Você é uma igreja easygoing church. Não é? Aceita esse estilo de vida fácil, confortável para viver a vida cristã. Irmãos, nós ficamos envergonhados.
é uma das poucas pessoas que vem ao Brasil para dar chicote em cima de nós. E glória a Deus por isto. Porque nós estamos acostumados, irmãos, de americanos, de ingleses, ver aqui, aqui no Brasil está acontecendo avivamento. E fica massageando o nosso ego. Irmãos, nós temos que ser realmente chamados a atenção na presença de Deus. Porque só naquele dia é que nós vamos fazer se levamos a sério ou não a nossa vida cristã. Não é? E outro homem chamado John Bevere, que escreve vários livros e bota o dedo na questão da idolatria, ele também disse numa das conferências, Deus não está aqui não. Deus não está no meio da igreja brasileira. Vocês brasileiros só querem conforto para vocês, só vieram buscar a bênção, mais bênção. Vocês estão dispostos a dar mais alguma coisa para Deus? Foi a pergunta que ele fez. Deus não está aqui. Irmãos, é bom nós ouvirmos isso. Para verdadeiramente levarmos a sério. Está entendendo, irmãos? Vamos, feche os seus olhos agora. Fale com o Senhor. Estamos aqui na Santa Convocação. Nós vamos ter que realmente responder a questionamento de Deus. Nós vamos ter que prestar contas a Deus. Mas, por favor, analise, vasculhe o teu coração, como é que está. Não existe mentira, nem corrupção, nem enganação, nem roubo, nem infidelidade, prostituição, perversão sexual, para aqueles que verdadeiramente almejam poder estar na Nova Jerusalém, herdar o reino de Deus. Os que não entram também no reino de Deus, aquele grupo que vai para o inferno, dos crentes que vão para o inferno, irmãos, também está o grupo que não dá o dízimo nem oferta para Deus. Eu fiquei assustada. E eles dizem porque é mandamento, e nós não levamos a sério o mandamento. Vamos pedir misericórdia a Deus. Pedir, Senhor, nós queremos levar a sério a nossa vida. Em nome de Jesus.